Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre Maria Santíssima. É a nossa quinta reflexão e vamos trabalhar o Evangelho de São Lucas, do capítulo 1, do versículo 34 a 38. Ouçamos o texto bíblico. Maria perguntou ao anjo: como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe a sua parenta Isabel. Apesar da sua velhice, ela concebeu um filho, aquela que era considerada estéril. Já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Então vamos fazer essa reflexão. Essa reflexão também será feita amanhã, isto é, será feita na sexta-feira, na adoração do Santíssimo, da primeira sexta-feira do mês. Versículo 34. Maria perguntou ao anjo: como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem? A pergunta de Maria ao anjo Gabriel: como? Sendo Maria a terra virgem, a terra da nova criação, como vai acontecer? Na antiga criação, Deus tirou Adão da terra virgem e o formou. Ouçamos o livro do Gênesis. Quando Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que cultivasse o solo, e o fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Livro do Gênesis, capítulo 2, do versículo 4b até o versículo 7. Na nova criação, Deus formou o homem da terra virgem Maria. Se a primeira terra foi contaminada com o sangue do justo Abel, a nova criação, com o justo Jesus, foi abençoada com seu sangue, na cruz derramada, a terra nova. A ação de Deus que modelou o homem na antiga criação, com a terra criada, também nos mostra a ação de Deus que vai modelar o novo Adão
formado da terra, Virgem Maria. E diz Maria, não vivo com nenhum homem, pois a criação do nada, Deus criou o homem Adão. A criação nova foi renovada pelo próprio Deus, que age em Maria. Não mais o antigo, mas o novo. Se do antigo herdamos a morte em Adão, do novo Adão herdamos a vida, como Paulo nos diz na carta aos Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 19. Maria, terra virgem, iria moldar em seu seio o novo Adão. Como antes da criação não havia homem que foi moldado depois, assim antes da concepção não havia homem, pois a nova humanidade nascia da Virgem Terra Maria, isto é, Jesus. Versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. A notícia é grande. A eternidade abraça o tempo. Deus fala por mediação do anjo. A mensagem nada tem do anjo. Ele é só um intermediário. Toda mensagem é do Pai Eterno, autor e princípio da mensagem, da anunciação. Como, ao formar o homem, Deus soprou e fez o ser humano um ser vivente, livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, assim o sopro santo de Deus, o Espírito Santo, desce em Maria, fecundando-a e fazendo daquele ser humano, plasmado nela, se tornar um ser vivente eterno de nossa fé. Deus habitou entre os homens, nascendo da Virgem. O poder do Altíssimo, o poder do Pai Eterno te cobrirá com sua sombra. A manifestação de Deus no monte, que é Maria. A teofania do Pai, que ao manifestar no monte Sinai, deu a antiga aliança ao povo da promessa. E nós lembramos que lá no monte Sinai, nós lembramos que essa nuvem desceu sobre o monte e Deus deu àquele povo da promessa a antiga aliança. Agora no monte da Virgem Maria, Deus manifesta com sua ação divina a nova aliança. Essa nova aliança que será esperada, será gerada pela própria arca da nova aliança, que é Maria, que também é o monte da nova aliança. O santo que vai nascer. Nascer de quem? De Maria. O santo será gerado pela santa. O bendito será gerado pela bendita. O bem-aventurado será gerado pela bem-aventurada. O eterno será gerado no tempo. O Deus será gerado pela serva e criatura Maria.
O Filho de Deus que vem concebido e gerado numa humanidade perfeita e completa. Isto tudo acontece no mistério de Maria. O grande nasceu da humilde e pequenez Maria. Eis que eles olharão para a humildade e para a pequenez de sua serva. O Filho do Altíssimo será gerado pela Filha do Pai Eterno, esposo do Espírito Santo, que vai gerar nela o Filho de Deus. Não temas, José, de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20. Versículo 36 e 37. Olha, a tua parenta, apesar da sua velhice, concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril, já faz 6 meses que está grávida. Pois, para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Deus fala pelo anjo de si mesmo. Tudo nele é possível. Do nada, ele cria tudo o que existe. Da estéril, idosa, nasce a vida. Da virgem, a concepção. Da morte, a vida. Do pecado, a graça. Do corpo de Cristo, a igreja. Do pão comum, a Eucaristia. Tudo é obra divina. Tudo é de Deus. O limite do ser humano é não acreditar no tudo de Deus. Da dor, a alegria. Dos tormentos, tempestades, a bonança. Da doença, a cura. Tudo é possível quando o Filho de Deus, que é Deus, age em nosso favor, realizando o plano do Pai. Só pelos olhos da fé podemos conhecer. Vejo o pão, mas é corpo de Cristo. O pão descido do céu se fez humano em Maria. E este ser humano diz: minha carne, minha humanidade é verdadeira comida. Vejo o vinho, mas é sangue de Cristo. O vinho, sangue redentor que Maria deu a Jesus. Então, Maria deu a Jesus o sangue, este sangue derramado na cruz. Este sangue derramado na cruz, onde eu vejo vinho, mas é sangue de Cristo, mostrando essa realidade humana gerada em Maria, onde nós encontramos também Jesus dizendo: meu sangue é verdadeira bebida. Versículo 38. Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Agradeçamos o sim de Maria. Agradeçamos a Maria. Com seu sim, a humanidade não é mais a mesma. Com seu sim, Deus se fez homem. Com seu sim, o velho se tornou novo. Com seu sim, a morte foi vencida pela vida que ela gerou. Com seu sim, Deus na pessoa reconheceu em Maria sua criatura e sua mãe. Pois vivendo a humanidade, o Filho eterno de Deus, que não teve princípio, e no princípio da sua existência em relação ao Pai, não teve uma mãe. Mas agora, na humanidade, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
Ele vai chamar de mãe a sua serva, sua criatura, que foi amada e preparada para ser esta terra virgem, que gerou Jesus, o nosso divino e eterno Salvador. E o Filho de Deus, que é Deus, na humanidade, teve de chamar Maria de Imá, mãezinha, mãe. Aquele que pronunciou todas as coisas, aquele que é a palavra pelo qual o Pai criou, aquele que é a palavra criadora, pronunciou na sua humanidade a sua primeira palavra e chamou de mãe a sua serva, criatura, que o gerou nesta humanidade. Obrigado, Maria. O mundo se tornou outro, a partir do momento que, dizendo sim, nos deu seu Filho como nosso Redentor. Salve Maria, Mãe de Jesus.